A maioria das pessoas acha que programação é só decorar comandos, mas não é. Programação é você aprender a pensar como o computador pensa. E nesse vídeo eu vou te mostrar essa base usando Python, mas tudo que você aprender aqui funciona tanto para jogos, sites ou qualquer outra linguagem que vocês forem utilizar. Não importa se você nunca programou ou se você já tentou e travou, o que a gente vai fazer aqui é basicamente a base de tudo. Se isso fizer sentido para você, aprender outras linguagens depois fica muito mais fácil. Então primeiro nós temos que começar falando sobre o que é programar. Programar é basicamente nós passarmos instruções para o computador. O computador ele não pensa, ele somente executa o que a gente passa para ele fazer. Então ele não vai fazer um bolo sozinho, você tem que passar a receita do bolo para o computador. Programar é basicamente dar instruções claras para você resolver um problema. Toda a lógica segue um passo a passo, que começa com a entrada, ou seja, o que você escreve para o computador fazer, o processamento, em que o computador vai ver se aquilo lá que você escreveu faz sentido para ele, e a saída, que é o resultado que o computador traz pra gente. Eu vou estar usando o Colab Notebook para estar auxiliando a gente nessa videoaula. Então vamos começar aqui criando um código e vamos criar a nossa primeira entrada. No Python a gente tem a entrada mais básica de todas, que é basicamente o print. Então vamos escrever print aqui, tem que ser em minúsculo. O print basicamente vai mostrar na tela algum valor. Para a gente conseguir formular certinho o print, nós temos que abrir e fechar parênteses e abrir e fechar aspas. E dentro da aspas a gente vai escrever a entrada que a gente quer. E eu vou escrever olá mundo. Isso aqui é a nossa primeira entrada, vamos testar, apertando aqui no play. E o que aconteceu aqui? Nós demos uma entrada, quando nós apertamos play, essa entrada foi processada, e depois que ela foi processada, ela mostrou o nosso resultado, que é a saída, que é o olá mundo. O que são variáveis? Variáveis são basicamente caixas dentro do computador que guardam alguma coisa e elas possuem um nome. Então variáveis são lugares dentro do nosso computador que guardam informações para que a gente possa reutilizar no futuro. Então sem uma variável não existe jogo, não existe um sistema, não existe lógica, porque não teria como a gente guardar, por exemplo, o valor da vida de um personagem sem que uma variável existisse. A variável é extremamente importante para nós guardarmos valores dentro do computador. Então, por exemplo, eu quero ter um valor dentro do meu computador que guarda a altura do personagem, ou a altura de alguma pessoa. Para que eu consiga acessar esse valor depois e não ter que reescrever ele de novo, eu crio uma variável que recebe esse valor e depois eu só acesso essa variável. E nós temos alguns tipos básicos de variável, que são os números, os textos e as variáveis que guardam valor verdadeiro ou falso. As que guardam número, nós temos dois tipos, que são os números inteiros e os números decimais, e nós temos o texto que nós guardamos numa variável chamada string. As variáveis de verdadeiro ou falso nós guardamos numa variável chamada booleana. Então vamos criar nossa primeira variável aqui. Vamos apagar esse print olá mundo, e para nós declararmos uma variável no Python, nós primeiro colocamos o nome dessa variável. Então eu quero criar uma variável que diz a minha idade. Então vou escrever idade. E para nós definirmos um valor para essa variável, nós colocamos um igual. Só que quando colocamos um igual, nós não estamos falando que a idade é igual a algum valor. Nós estamos falando que idade recebe um valor. Então eu vou colocar aqui, idade recebe 20. 20 é o valor que está guardado na idade. Pense nessa idade como uma caixa realmente dentro do computador, onde a gente está jogando o 20 dentro dela. Ok, nós criamos a variável, se nós testarmos não acontece nada, porque ela só está armazenada no nosso computador. Nós não estamos acessando essa variável. Lembra do print? Então agora a gente vai usar o print para acessar essa variável. Vou escrever print, vou abrir e fechar parênteses, e aqui dentro do print eu vou escrever o nome da variável, que é a idade. Se a gente apertar play, ele vai mostrar o 20. Então a nossa entrada foi a idade, recebe 20, print idade. Nós processamos essa entrada e nossa saída foi 20. Por quê? Porque ele está mostrando o que eu guardei dentro da variável idade. Também temos outras formas de variável, que no caso são os textos. Eu vou colocar nome, vou receber um valor. Quando é texto a gente tem que colocar entre aspas, é obrigatório a gente colocar entre aspas. E vamos escrever aqui o nome, que no caso é Jofra. Vou fazer outro print, então vou dar um enter, vou dar mais um print e vou escrever o nome da minha variável, que é nome. Vou dar play e quando eu aperto play, ele printa a idade, ele printa o nome e ele só está conseguindo acessar esse valor do nome porque eu criei uma caixa no computador, uma variável no computador que recebe o valor do meu nome. Também temos as variáveis de verdadeiro ou falso. Vou colocar aqui que eu estou vivo, então vou criar uma variável chamada vivo e vou colocar como true. Nós temos que colocar em inglês
e com o T maiúsculo para valer no Python. Mas tem algumas linguagens que você coloca com T minúsculo, mas sempre vai ser em inglês, tá? Porque a programação, ela é como base inglês. Você pode até achar uma linguagem de programação que seja em português, mas ela não é muito utilizada provavelmente. Ok, fiz a variável chamada vivo e vou escrever para ele printar o vivo. Como minha variável é igual a true, ou seja, igual a verdadeiro, ela vai printar que é verdadeiro. Então eu fiz 3 caixas no computador que guardam 3 valores diferentes. Idade recebe 20, nome recebe Jofra, vivo recebe true. Nós também podemos manipular dados, ou seja, nós podemos fazer contas simples com o computador ou com a nossa lógica de programação. Toda lógica de programação utiliza operações. Nós temos as operações matemáticas, que a gente somar um valor, subtrair, multiplicar, dividir. Nós temos os valores, nós temos as contas, operações de comparação, que a gente verifica se um valor é maior que o outro, se um valor é menor que o outro, se um valor é exatamente igual a outro e se um valor é diferente a outro. E temos as operações lógicas, que é ver se um valor e outro é verdadeiro, se um valor e ou outro for verdadeiro e se o valor não for verdadeiro. Então vamos lá com a nossa primeira conta matemática com Python. Vamos criar 2 variáveis. A primeira variável vai se chamar número 1. Sempre que vocês forem criar uma variável, vocês não podem fazer tipo número 1 é igual recebe algum valor. Vocês não podem colocar esse espaço aqui. Esse espaço não é válido. Então vocês têm que colocar tudo junto, ou se vocês quiserem, por exemplo, separar, vocês podem usar um underline. Mas ainda assim, vocês não podem fazer espaço. Também não podem colocar nenhum acento. Número 1 vai receber o valor 10. Vou criar outra variável chamada número 2, que vai receber 5. Vamos fazer a nossa primeira operação matemática. Vamos fazer uma variável que vai guardar a soma do número 1 com o número 2. Então vou chamar de soma, o nome dessa variável, que vai receber número 1 mais número 2. Ok, ele vai somar os dois valores e o valor daqui vai ser o resultado da soma dos dois. E eu vou dar um print nessa soma. Se eu apertar play, ele vai mostrar 15, porque 10 mais 5 é 15. E eu tô querendo a soma, então ele me mostrou a soma. Agora vamos trocar esse nome aqui para conta. Vou fazer print da conta e a gente vai fazer outras contas matemáticas. Vamos fazer número 1 menos número 2. 10 menos 5 é igual a 5. Vamos fazer o valor vezes outro valor. Quando é vezes, a gente tem que colocar um asterisco. Vou dar um play. 10 vezes 5, 50. Vamos fazer um valor dividido por outro valor? Para a gente fazer um dividido, a gente coloca a barrinha lateral. Então, 5 dividido por 2. 10 dividido por 5, 2. Ok, essas são as operações matemáticas básicas. Temos a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Eu quero verificar, vou apagar essa conta aqui. Eu quero verificar se o número 1 é maior que o número 5. Então eu vou colocar número 1 é maior que número 2. Então, número 1 é maior que número 2. Se eu apertar play, ele vai falar que sim, porque o número 1 é igual a 10 e o número 2 é igual a 5. Então, ele vai me mostrar que sim, o número 1 realmente é maior que o número 2. Vou colocar se o número 1 é igual ao número 2. Se eu apertar play, não. O número 1 não é igual ao número 2. Os dois são diferentes. Só que se eu trocar, por exemplo, o número 2 para 10 e os dois ficarem igual a 10 e eu apertar play, os dois são verdadeiros. Ou seja, vai dar true. Agora eu quero comparar se o número 1 é menor que o número 2. Se eu apertar play, é falso, porque os dois são iguais. O número 1 nunca vai ser menor que o número 2. Agora eu quero ver se os dois números são diferentes. E eu coloco uma exclamação e um igual. O número 1 é diferente que o número 2? Falso, por que não? Eles não são diferentes, eles são a mesma coisa, eles são 10. Então essas aqui são as operações de comparação. Vamos para as condicionais, que são basicamente decisões que o nosso programa faz. Então, se algo acontecer, faça outra coisa. Isso aqui é a base de qualquer lógica de programação, basicamente. Então aqui nós vamos fazer um programa simples, que basicamente vai ser a mesma coisa que antes. Número 1 é igual a 5, número 2 é igual a 10, e a gente vai verificar se esse valor aqui, se o número 1 é maior que o número 10. Como é que a gente verifica isso? Nós podemos fazer aquele print como a gente tinha feito antes, mas nós podemos fazer uma condicional, que é basicamente um if. If em inglês é se, então se algo for verdadeiro, aconteça outra coisa. Então bora lá, vamos verificar se número 1 é maior que número 2.
Ok? Depois que a gente termina a nossa condição, nós colocamos 2 pontos e apertamos Enter. Isso aqui é o padrão do Python, tá? Outras linguagens de programação podem ser diferentes, mas no Python é assim. Então terminamos a condição, colocamos 2 pontos e agora a gente vai colocar aqui o que a gente quer que aconteça. Eu vou printar que número 1 é maior que número 2. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa. Só que, como não é verdadeiro, não fez nada, porque número 1 não é maior que o número 2. Só que se a gente colocar 15 e apertar play, o número 1 agora é maior que o número 2. Então isso aqui é uma condição. Se algo for verdadeiro, se essa condição for verdadeira, eu vou fazer alguma coisa. Nós temos outra condição, que é basicamente o else. Então se a gente escrever aqui else, é um senão. Se algo for verdadeiro, então faça alguma coisa, se não, faça outra. Então vou colocar 2 pontos e dessa vez eu vou printar não é maior. Então se a gente voltar para o 5 agora e a gente der play, ele vai falar não é maior. Porque se o número 1 maior que número 2 for falso, ele vai printar que não é maior porque a gente tem um else, que é o senão. Então se essa condição aqui não for verdadeira, então eu vou fazer essa condição aqui. É basicamente isso que nós estamos fazendo nessa lógica básica aqui. Temos também as repetições, que são basicamente ações que repetem automaticamente. Isso aqui é essencial tanto para jogos quanto para sistemas de programação em geral. Vamos então fazer a nossa primeira repetição. E no Python nós temos 2 formas de fazer repetição. Vamos fazer a primeira repetição, que é a repetição infinita. Então vamos lá, while. Essa aqui é a nossa primeira repetição, que diz que enquanto algum valor for verdadeiro, ele vai repetir várias vezes. Eu vou escrever true, para que ele faça alguma coisa sempre. Esse true aqui basicamente vai fazer com que ele crie uma ação várias vezes. Então eu vou lá, eu quero que ele sempre print pra gente oi. Se a gente apertar play, ele vai fazer vários ois aqui. Isso aqui vai talvez travar o computador, porque ele nunca mais vai parar. Mas vamos lá fazer agora um while mais bonitinho. Isso aqui, esse while, basicamente diz que enquanto algo for verdadeiro, algo vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um número que vai ser igual a 0, e enquanto um número for menor que 10, eu vou somar no número, e como é que eu somo o número? Eu coloco o número é igual a número mais 1. Então eu pego o valor do número e somo 1. Então, enquanto o número for menor que 10, eu vou somar 1 no número e vou printar. Se a gente apertar play, ele vai printar 10 vezes, e quando ele chega no 10º, ele para. Por quê? Porque quando ele chega no 10, esse while para de existir. Porque ele só funciona enquanto o número realmente é menor que 10. Então essa aqui é a nossa primeira forma de repetição no Python. Agora nós temos outra forma de repetição no Python, que é basicamente o for. Se a gente escrever for, escrever um nome da variável, que no caso é número, escrever in range, escrever até onde a gente quer chegar, que no caso é o 10, e fazer de novo o print. Vou fazer o print aqui de oi de novo. O que ele vai fazer é basicamente fazer a mesma coisa que antes, só que dessa vez apenas com essa linha aqui. O que essa linha quer dizer? Para cada número, no raio de 10, printar oi. Ou seja, ele vai incrementar no número até 10, e quando chegar no 10, ele vai parar. Então, enquanto ele não chegar até 10, ele vai continuar fazendo isso aqui que ele está fazendo. Essas são as repetições dentro da programação em Python, mas algumas outras programações vão ter outras formas de repetição também. Para que serve isso aqui? Basicamente para reduzir código. Imagina que você fosse fazer, por exemplo, um print oi e fosse copiar essa linha aqui várias vezes. Ó, vou fazer assim. Isso aqui faria basicamente a mesma coisa que o nosso for, que o nosso while. Só que a gente reduziu tudo isso aqui para fazer um código que basicamente repete automaticamente para a gente. Também temos a entrada de dados, porque o programa ele tem que reagir ao usuário. Então se você não fizer uma entrada, o programa basicamente é morto. Você não tem como mexer no programa. Então, o que seria uma entrada de dados? É a gente apertar um botão para algo acontecer, é a gente escrever alguma coisa para outra coisa acontecer, é a gente, por exemplo, apertar o botão de pulo e o personagem pular. Interação é tudo que a gente faz para que o nosso programa ele traga um resultado. Então, bora lá, vamos fazer então
um input, uma interação dentro do nosso programa aqui em Python. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer uma variável chamada nome, vou fazer com que ela receba um valor, e esse valor vai ser um input. O que é input? É quando você quer passar um valor escrito dentro do Python. Como assim? Eu vou fazer aqui, depois eu explico melhor. Vou abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar aspas, e aqui eu vou escrever qual o seu nome. E eu vou colocar 2 pontos. Se a gente der play, tá vendo que agora ele criou uma caixa de diálogo aqui, perguntando qual que é o meu nome? É basicamente isso que o input faz. Ele pergunta pra gente alguma coisa e a gente tem que responder escrevendo. Então eu vou colocar aqui que o meu nome é igual a Jofra. Ok, ele falou que o meu nome é igual a Jofra, e beleza. Agora eu quero que ele me diga, olá, Jofra. Vamos fazer isso? Vamos fazer um print, vou escrever olá, só que se eu colocar o nome da variável aqui, ó, tipo olá, nome, ela vai ficar assim, ó, ela vai ficar como se fosse um texto normal. Vou até testar aqui, vou falar que meu nome é Jofra, e ele vai falar olá, nome, porque a gente não pode colocar a variável aqui dentro. Até dá, só que de uma outra forma que por enquanto não é muito legal você focar nisso. Vamos fazer agora a concatenação, que é basicamente a gente somar um valor em texto em um valor que está em variável. Então basicamente como é que a gente faz essa soma? A gente escreve mais e escreve o nome da variável, que no nosso caso aqui é nome. Se a gente apertar play, agora eu vou escrever aqui o meu nome, que é Jofra, ele vai falar olá, Jofra. A gente fez a concatenação, que é basicamente somar um texto com o valor da variável. Vamos fazer outra concatenação? Vou somar olá, Jofra, vou abrir e fechar aspas de novo, colocar um vírgula e dizer você está bem? E beleza, agora a gente tem uma concatenação dupla. A gente está somando olá com o nome e somando o nome com você está bem. Vamos testar. Vou escrever meu nome de novo, Jofra. Olá, Jofra, você está bem? É basicamente assim que a gente faz um input de usuário dentro do Python, e também na lógica de programação vão existir outras formas de você fazer input dentro da lógica de vocês. E agora vamos falar sobre o último tópico desse vídeo, que são as funções, que basicamente é quebrar um problema grande em partes pequenas. É você reutilizar uma lógica. Vamos supor agora que eu quero fazer vários prints. Vamos lá? Print. Vou colocar olá. Vou fazer agora um outro print escrito como tchau. Ok, nós temos 4 prints. Vamos supor que nós queremos reutilizar esses 4 prints em outra parte do nosso código. Então, tá, eu quero que isso aqui aconteça quando eu estiver conversando com um NPC dentro de um jogo. Só que se eu quiser conversar com outro NPC e ele vai falar a mesma coisa, eu teria que copiar isso aqui em todos os NPCs. Não seria legal, né? Tipo, seria muito código. Então uma forma da gente reutilizar esse código aqui é fazendo funções. E para fazer uma função em Python, a gente escreve def, que no caso eu vou chamar de dizer olá. Vou abrir e fechar parênteses e vou colocar 2 pontos. Aqui, vamos recortar e vamos colocar aqui dentro. E vamos colocar um espaço aqui, ó. Na programação a gente coloca esse espaço aqui, basicamente para dizer que algo está dentro de outra coisa. Então a gente tem a nossa função, e dentro da nossa função vai ter esses negócios aqui. Ok? Como é que a gente utiliza essa função? A gente basicamente digita o nome que a gente deu aqui para ela. Então se eu escrever dizer olá, e abrir e fechar parênteses e testar, ele vai dizer olá aqui como eu quero. Vamos supor que agora eu vou querer fazer várias vezes isso aqui. Então eu vou colocar aqui vários dizer olá e ele vai repetir isso aqui várias vezes. Por quê? Porque eu fiz uma função que basicamente reutiliza a lógica que está dentro dela. Além disso, nós temos as propriedades das funções. Que, por exemplo, eu quero dizer olá, mas eu quero passar também um nome, o meu nome, dentro dessa função. Então eu vou escrever nome aqui. Isso aqui vai ser uma variável, tá? É uma variável dentro da função. E aqui eu vou concatenar o valor com essa variável que eu passei, que no caso é nome. Ok, se a gente testar, ele vai dar erro, por quê? Porque agora eu estou pedindo o parâmetro, e a gente tem que escrever o parâmetro aqui. O nome, ele vai ter que ser uma variável de texto, e então eu vou passar aqui dentro do parênteses o valor do meu nome, que no caso é Jofra. E eu vou apagar esses 3 aqui. Vou dar play, agora ele vai falar olá Jofra, como você está? Espero que bem, tchau. Você também pode passar outros parâmetros, como por exemplo idade. E eu vou fazer aqui outro print
dizendo a sua idade é... E eu vou concatenar com idade. E beleza, e agora se eu apertar play, ele vai dar erro de novo, por quê? Porque agora eu tô pedindo a idade. Se eu agora tô pedindo a idade, eu tenho que botar um vírgula aqui e colocar a idade, que no caso eu vou colocar 20. Se eu testar de novo, ele vai dizer que tem um erro. Que erro é esse? Porque eu tô passando aqui um número, e eu tô tentando somar um número, que é a idade, com um texto. Não dá pra somar um número com um texto. Então pra gente resolver isso, a gente escreve str, que é basicamente string, só que resumido, abre parênteses, fecha parênteses, e a gente vai colocar a idade dentro desse str. O que esse str faz? Ele vai converter a idade em texto. Então agora eu vou poder somar dois textos. Se a gente testar, agora ele vai falar: olá Jofra, a sua idade é 20, espero que bem. Espero que bem não fez muito sentido, né? Vou apagar esse espero que bem. Olá Jofra, a sua idade é 20, tchau. É basicamente assim que funcionam as funções. Ok, eu expliquei tudo isso aqui pra vocês. Isso aqui é a base de tudo. Agora você sabe o que é programar, você sabe o que são variáveis, o que são operações, ou seja, manipular dados, condições, repetições, entrada de dados e funções. Depois dessa aula você já está apto para começar de fato em alguma linguagem de programação. Existem várias linguagens, como por exemplo Python, C#, C++, JavaScript. Você vai escolher a que melhor se adapta ao que você quer e você nem precisa escolher uma dessas linguagens. Você pode escolher, por exemplo, a linguagem do Godot, que é GDScript, que é muito semelhante a Python, aliás. Ou você pode escolher a GML, que é a linguagem de programação do GameMaker. Aí você que escolhe, e eu só dei uma introdução básica nesse vídeo aqui de como você começa a programar usando Python, mas não necessariamente você precisa usar Python, porque o que eu ensinei aqui não foi Python, e sim vocês a aprenderem a programar no menor tempo possível.